12ª hora. Ficamos sabendo como os gênios alados da 11ª hora, os grandes iniciados das fraternidades precedentes, levam de mundo a mundo as mensagens de Deus. Também ficamos sabendo como esses iniciados trabalham no Jardim dos Deuses da 7ª região cósmica. Além disso, lemos como eles triunfaram sobre os impedimentos astrais planetários e como trazem a todo o espaço interplanetário o fogo astral puro do princípio, para que, com seu auxílio, o ser humano encontre a senda única e receba a força para segui-la. E agora, o Muktemeron finaliza com a seguinte exclamação de júbilo: aqui se realizam, pelo fogo, as obras da luz eterna. As obras e os desígnios da luz eterna sempre se relacionam à prática da lei universal do amor. Salvar o que se encontra perdido, consolar o abatido, curar as feridas de tudo o que sofre dor. Em todos os séculos, sempre existiu um reino gnóstico, um poderoso reino sobre a terra, um reino que teve de ser realizado pelos iniciados, para que no interior desse reino e mediante a sua força, todos os que buscam auxílio pudessem encontrar o seu caminho. A ordem magnética de semelhante reino teve de ser estabelecida pelo novo fogo astral. A cronologia da Grande Pirâmide registra todos os séculos em que se trabalhou na realização desse reino. Veremos agora como se desenvolverão os processos indicados na 11ª hora e na 12ª hora. Não é maravilhoso saber que o Muktemeron de Apolônio de Tiana tem relação não apenas com o desenvolvimento particular do indivíduo, mas ao mesmo tempo revela o progresso da manifestação universal? Nós também podemos colaborar no presente na realização da 11ª e da 12ª hora. E nisso, o corpo vivo da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea tem igualmente uma tarefa importante a realizar. De um lado, vemos os sublimes gênios alados trazendo o fogo astral, e de outro, a escola espiritual e seu grupo. Qual é a tarefa mais importante de um aluno na escola espiritual? Ele deve criar, mediante a autorrendição ao santo trabalho, a possibilidade para que o novo fogo astral possa realizar sua tarefa no período que atravessamos. Mediante a autorrendição e serviço amoroso pessoal ao mundo e à humanidade, temos de criar a possibilidade de fazer do grupo um espelho tão bem lapidado e polido que seja capaz de refletir em nosso mundo sombrio o esplendor da eternidade, a luz astral do Sol universal. Os que dessa maneira podem colaborar, servindo plenamente conscientes com a cabeça, coração e as mãos, podem ser denominados, no sentido mais amplo da palavra, magos gnósticos. Um mago gnóstico é um ser humano que quer e é capaz de trabalhar com forças que lhe são concedidas do alto, que não são desse mundo. De fato, o fogo astral do mundo do estado da alma vivente não contém nada que seja terrestre ou planetário. Esse fogo pode, com razão, ser chamado de força divina. Por isso, o mago gnóstico tem o dever de lembrar-se diariamente das bem conhecidas palavras: quem está de pé, cuide para não cair. Pois 3 grandes perigos ameaçam-no a todo instante, enquanto tiver de trabalhar na natureza da morte. Contudo, em compensação, há 4 grandes forças que estarão sempre prontas a correr em seu auxílio, tão logo ele as invoque. 4 forças da graça que finalmente o tornarão invencível.
Os 3 grandes perigos que o ameaçam precedem do fato de o obreiro encontrar-se na natureza da morte. O mago gnóstico libertou-se da natureza da morte e participa em seu estado renascido do mundo do estado da alma vivente. No entanto, tendo em vista que tem de realizar seu trabalho em uma ordem natural que se tornou completamente estranha para ele, onde existem muitas forças inimigas, está claro que o mago gnóstico a cada instante deve levar em conta estas forças. O primeiro perigo com que o mago gnóstico deve confrontar-se é a incessante solicitação de sua ajuda e assistência. Será que existe nisso algum perigo? De certo. Justamente porque, em virtude do seu ser, o mago gnóstico quer, antes de tudo, ser um auxiliador. Deveis compreender bem que, quando um gnóstico auxilia alguém, sempre surge uma ligação magnética entre o auxiliador e o auxiliado. Semelhante ligação entre um homem, alma, e um ser humano dialético somente se justifica em casos excepcionais, isto é, apenas quando o ser humano dialético pode encontrar ou obter nela um benefício para sua alma, um progresso para a vida libertadora. É evidente que o mago gnóstico que trabalha com o novo fogo astral disporá de grandes poderes e possibilidades. Por isso, em muitos aspectos, será o forte. Consequentemente, ele será estimulado ao mau uso dessas possibilidades e tenderá a utilizá-las para finalidades terrestres comuns. Justamente por isso, e em razão da lei magnética de ligação, o obreiro poderá tornar-se vítima e correr perigo de ficar aprisionado novamente no cárcere planetário. Assim, quem trabalha com forças gnósticas terá que estar muito vigilante para não ser apanhado em uma armadilha. É evidente que todo obreiro gnóstico está exposto a perseguições dos mais diversos tipos. Os éons naturais da esfera planetária e todas as suas forças de luz são evidentemente perturbadas pela presença dos verdadeiros obreiros gnósticos, pois a grande força-luz da 6ª região cósmica, segundo o Evangelho Gnósticos, Pistis Sophia, faz que os éons naturais abandonem a sua ordem. Por isso, cada obreiro, onde quer que esteja e onde quer que vá e permaneça, será perseguido ou obstaculizado em suas atividades. Ele não será perseguido por forças lúgubres, mas por tudo e por todos os que se sintam ameaçados em sua existência. Portanto, vede essa perseguição como algo essencial a tudo o que pertence à natureza da morte. Assim como alguém que tenta atravessar uma correnteza experimenta a resistência da água, pelo fato do elemento água opor maior resistência que o elemento ar, do mesmo modo, as resistências fundamentais inerentes à natureza da morte ocupam-se incessantemente em resistir ao obreiro na vinha degenerada de Deus. Assim também existe a possibilidade de que uma resistência ou uma confluência de fatores contrários cause um incidente, criando uma situação que efetivamente retenha o obreiro e da qual ele não consiga desvencilhar-se de imediato. Isso representa uma perda de tempo e de energia e significa uma estagnação no grande processo de salvação do mundo e da humanidade. Portanto, vemos que o candidato se defronta com 3 perigos. O primeiro perigo é o perigo de uma ligação magnética funesta. O segundo, o perigo de perseguição e, portanto, de atraso. O terceiro,
o perigo de uma séria estagnação. Compreendereis que o obreiro que conhece esses perigos, que percebe de antemão que eles irão cruzar o seu caminho, também pode prevenir-se contra eles. Ele sempre estará vigilante e assim nenhum mal poderá atingi-lo. Principalmente porque ele sabe que, ao lado desses 3 perigos, 4 forças de graça o protegem. 4 forças que diariamente o acompanham passo a passo. Em primeiro lugar, o irmão ou a irmã do Santo Grau sabe que, desde que ele ou ela assim o queira, ou mesmo quando algo acontece que não tenha consciência, não será vítima de uma ligação desarmoniosa, de perseguição ou estagnação. A gnosis garante a impossibilidade de profanação. Em segundo lugar, em consequência disso, cada participante da vida universal, onde quer que se encontre, em virtude da sua vocação, conservará a participação integral e direta no mundo do estado da alma vivente. Nenhuma separação pode existir para os que foram recebidos na comunidade das almas. Em terceiro lugar, o obreiro gnóstico possui a faculdade de discernir os espíritos. Ele sempre pode provar de antemão se eles verdadeiramente são de Deus. E em quarto lugar, o mago gnóstico possui como coroa da graça o poder da invencibilidade absoluta. Portanto, é certo que os que se encontram inteligentemente na senda do serviço, conhecendo sua tarefa e sua vocação no processo de salvação da alma do mundo e da alma da humanidade, e estando de posse das 4 forças de graça, não precisam temer os 3 perigos fundamentais que acabamos de mencionar. Sem dúvida alguma, eles levarão sua tarefa a bom termo.